Salve, salve, torcida tricolor, a maior torcida tricolor do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje, finalmente, nós tivemos as definições das oitavas de final da Copa do Brasil. Foi realizado um sorteio ao vivo pela rede da CBF e hoje nós ficamos sabendo que o nosso primeiro adversário daqui pra frente, rumo ao descabaçamento dessa merda de Copa do Brasil, será a equipe do Vasco da Gama. E nas redes sociais, grupos de WhatsApp, o que mais está tendo é discussão entre São Paulino. Alguns consideram que o Vasco da Gama foi de grande sorte o São Paulo ter enfrentado nessas oitavas de final. Por outro lado, existem torcedores, aqueles que temem todo mundo, que tem aqueles pés no chão firmado, quase que colado com Super Bonder, dizendo que o Vasco é uma equipe que sempre foi a pedra do sapato do São Paulo, um time que sempre gostou de pregar surpresas para cima do tricolor em toda a sua história. E nesse vídeo nós vamos tirar isso de letra. Será realmente que o Vasco da Gama é um time que se sobressai contra o São Paulo? Ou será que acontece na verdade o contrário? Fique ligado nesse vídeo e aproveite para anotar os argumentos e começar de novo aquela discussão, porque vocês estão ligados que discórdia e discussão sempre causam audiência. Não, tô zoando. Sem discórdia, apenas vamos tentar debater no respeito, na humildade, os argumentos que nos têm mostrado entre esse confronto São Paulo e Vasco. Então desde já, deixa like, deixa comentário, inscreva-se se não é inscrito, ativa o sininho que daí você não perde nenhum conteúdo do acervo tricolor. Vamos lá então. Antes de começar com a parte histórica de São Paulo e Vasco, eu quero deixar a minha opinião sobre esse confronto. Eu acho que o São Paulo não deu nem sorte e nem azar ao pegar a equipe do Vasco da Gama. Ainda mais porque, na minha opinião, o mata-mata não tem favorito. Porque mata-mata é aquele negócio. Vence quem tem mais determinação, quem tem mais raça, vontade dentro de campo e ainda por cima contar com um pouquinho de sorte, né? A sorte muitas vezes ajuda algumas equipes. Eu espero que esse ano a sorte esteja por lado do São Paulo. Mas se nós fôssemos analisar pela fase de cada equipe, eu diria que o São Paulo tem um pezinhos assim à frente do Vasco. Nós somos, afinal, os atuais campeões paulistas. Eu entendo que hoje a gente soma 5 jogos sem vencer no Brasileiro. Tudo é questão de tempo para ser ajeitado, tudo é questão de tempo para achar uma formação ideal e aí seguir firme e forte rumo às vitórias. Já o Vasco da Gama é uma equipe que tem histórico recente de rebaixamento, tetra rebaixado. É um time que não está muito bem na Série B também. Além disso, é um time cheio de dívida, falta de água, falta de pagamento de jogador, uma pá de coisa polêmica envolvendo o nome do Vasco da Gama. Então é por isso que eu digo que se você for pegar por esse lado, São Paulo leva uma vantagem. Mas na minha opinião, não tem favorito, depende mesmo da força de vontade de cada jogador. E é bom lembrar também que o Vasco da Gama foi um dos times mais chatos que o São Paulo enfrentou no Brasileiro de 2020. Lembra que ano passado tivemos dor de cabeça quando a gente perdeu em São Januário por 2-1, um jogo até que o Reinaldo perdeu um pênalti, o juiz mandou voltar e aí ele marcou 2-1. E no Morumbi a gente teve aquele empate em 1-1, aquele jogo marcado pelo São Paulo buscando a liderança do Brasileirão. O São Paulo pensou que talvez venceria fácil o Vasco e no fim acabou empatando em 1-1, um gol marcado ridiculamente pelo Germán Cano e o São Paulo perdeu uma grande oportunidade de disparar e perdeu pontos importantes naquele brasileiro que escapou das nossas mãos, né? Então aí mais ou menos já começa a moldar que esse jogo não será nada fácil. De 1930 a 2021, São Paulo e Vasco já se enfrentaram 122 vezes. Desses jogos, nós tivemos goleadas, tretas, decisão de campeonato, mata-mata, goleadas. Cara, muita coisa já aconteceu entre essas duas equipes que são super rivais. São torcidas que não se gostam, jogadores que também não se gostam, diretoria que não se dão bem. Então já vai vendo como é que é o processo desse confronto. Desses 122 jogos, o São Paulo tem 43 vitórias, 36 empates e o Vasco também tem
43 vitórias, ou seja, historicamente ninguém é freguês do outro, tá empatado o saldo de gols em 0, cara. Olha só o tamanho do equilíbrio entre São Paulo e Vasco historicamente. Mesmo o Vasco nessa última década tendo colecionado um monte de rebaixamento, ainda assim foi uma equipe chatinha para o São Paulo se sobressair e também dar uma boa largada nesse número enorme entre confrontos desde 1930. E é bom lembrar também sobre os locais de cada um deles. O São Paulo não ganha em São Januário desde o ano de 2013. Já o Vasco da Gama também não ganha no Morumbi desde o ano de 2012. Então tá aí a preocupação das duas torcidas, porque o São Paulo vai ter o seu primeiro jogo dentro de casa e o segundo jogo jogando em São Januário. Então é muito importante pro São Paulo pelo menos conseguir fazer um bom placar no Morumbi, para não depender de tanta pressão no segundo jogo, porque vocês estão ligados que São Januário, mesmo sem torcida, continua sendo um território hostil para os São Paulinos. Em confrontos diretos da Copa do Brasil, essas duas equipes já se enfrentaram 3 vezes na competição. A primeira vez que eles se bateram de frente foi no ano de 1998. São Paulo e Vasco fizeram as quartas de final daquela competição. O Vasco era um dos grandes super times da época, era o atual campeão brasileiro, estava próximo de conquistar a sua Copa Libertadores e era considerado totalmente a melhor equipe do futebol sul-americano. E o São Paulo era uma equipe em reformulação, tinha acabado de ganhar o Campeonato Paulista e também tinha tido a volta do seu maior ídolo até então, o Rei Raí. No primeiro jogo, o São Paulo empatou em 1-1 no Morumbi e lá em São Januário, o São Paulo por muito pouco não conseguiu sua vitória por conta de um monte de erro defensivo, acabou perdendo no placar de 4-3. Foi um jogaço. Aqui no YouTube você encontra esse jogo completo, vale muito a pena acompanhar. Zé Carlos de novo, lançamento para a área, sai o Carlos Germano, falhou, Raí bateu, gol! Raí, número 10, com apenas 1 minuto deste primeiro tempo. O segundo confronto na Copa do Brasil aconteceu no ano de 2002, também quartas de final. Só que dessa vez o São Paulo tinha um time muito mais robusto e muito mais experiente do que o do Vasco, que passava por um período de reformulação em busca de novos títulos. O São Paulo foi completamente garfado no primeiro jogo, quando perdeu para os vascaínos por 1-0 em São Januário, um jogo que coleciona muita, mas muita polêmica. A juizada roubou pra caramba nesse jogo. E no segundo jogo no Morumbi, os jogadores estavam tão putos, tão estressados, que não perdoaram os vascaínos e eles acabaram perdendo no placar de 4-0. A classificação para a semifinal foi mais do que garantida. Um verdadeiro jogaço. Quem estava lá com certeza acompanhou uma baita exibição dos São Paulinos. E a terceira e última vez que essas duas equipes se enfrentaram na Copa do Brasil aconteceu no ano de 2015, também nas quartas de final dessa competição. O São Paulo enfrentava uma fase de seca de títulos, mas ainda assim era uma equipe completamente superior à do Vasco, que naquele mesmo ano ainda seria rebaixado para a segunda divisão pela terceira vez na sua história. No primeiro jogo, São Paulo empatou com o Vasco 1-1, para vocês verem como realmente São Januário é um jogo complicado, mesmo com o São Paulo tendo melhores times. E no segundo jogo, eu estava lá no Morumbi e vi literalmente um show de Alexandre Pato para cima dos vascaínos. Inclusive, o Pato nesse jogo marcou o gol de número 3.000 da história do Morumbi,
um 3-0 para iludir geral da torcida que pensava que aquele time poderia chegar longe, conquistar a Copa do Brasil, mas tudo não se passou de um sonho. No fim, aquela equipe estava longe de ser ideal para ganhar alguma coisa. Mas pelo menos o Vasco da Gama acabou sendo eliminado da competição. Então, se nós fôssemos analisar hoje entre disputa do mata-mata em Copa do Brasil, o São Paulo leva vantagem, vencendo em 2-1. E eu espero que eles não empatem essa disputa e o São Paulo dispare, eliminando eles pela terceira vez na história. Pelo menos é isso que eu espero. As oitavas começam no fim de julho e começo de agosto. Se Deus quiser, São Paulo não estará tão desfalcado, estará forte como nos tempos de Paulista e a gente vai dar um belo cartão de visitas logo no jogo do Morumbi. Eu ouvi um amém, uma esperança. É isso que a gente vai torcer até o fim, porque a gente é o clube da fé. Demorou, torcida? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo um pouco diferente. Espero que vocês tenham gostado, fugindo um pouco do padrão. Se gostaram pra caramba, aproveita para deixar um like e fortalecer com o trampo do Acervo Tricolor. Se vocês gostaram mais ainda, deixa comentários elogiando o trabalho. E se você não é inscrito, novamente eu peço para você se inscrever, ativa o sininho que você não perderá nenhum conteúdo aqui do Acervo Tricolor. Fechou, rapaziada? Tamo junto sempre. Forte abraço e vamos São Paulo!